primeira coisa que nós vamos estudar são as divisões anatômicas do sistema nervoso. Então nós vimos que existe parte do sistema nervoso que está dentro da cabeça e uma outra parte que está dentro da coluna vertebral. Existe uma terceira parte que está fora dos ossos. Por isso que nós temos sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo, que está dentro da cavidade craniana, que é uma cavidade dentro da cabeça, e também pela medula espinhal, que é esse órgão que está posicionado dentro do canal vertebral, que é esse órgão aqui, ó. Esse órgão é a medula espinhal. E esse de cá é o encéfalo. Certo? Ah, professor, isso aqui não é o cérebro? Como eu falei, não é cérebro, é encéfalo. Tá bom? Então aqui nós temos as duas partes do sistema nervoso central. A medula espinhal e o encéfalo do animal. Certo? Tanto do encéfalo quanto da medula, nós vamos ter a origem dessas estruturas aqui, ó. Como é que são chamadas essas estruturas aqui? Oi? Isso. Esses são os nervos. O nervo faz parte do sistema nervoso central ou periférico? Periférico. Porque nós vamos perceber, olha só, que o nervo sai da medula, atravessa uma abertura entre as duas vértebras e passa para fora. Olha do lado de cá. Tá vendo? Ó. O espaço entre uma vértebra e outra chama-se forame intervertebral. Forame intervertebral. O que é forame? É uma abertura no osso. Intervertebral quer dizer que está entre duas vértebras. Como é que chama o espaço onde está a medula? Canal vertebral. Se fosse um osso longo, tem a medula óssea, que é a cavidade medular. Aqui é medula espinhal. Então o espaço dentro da medula, onde fica alojado, o espaço dentro da vértebra, né? Onde fica alojada a medula espinhal do animal, chama-se canal vertebral. O espaço dentro da cavidade da cabeça, né? Dentro do esqueleto da cabeça, onde fica o encéfalo, chama cavidade craniana. Então nós vimos que da medula vão se originar os nervos espinhais. E como são chamados os nervos que se originam do encéfalo? Como por exemplo esse aqui, que é o nervo óptico. Cranianos. Então, os nervos cranianos se originam do encéfalo e os nervos espinhais se originam da medula. Tanto os cranianos como os espinhais fazem parte do sistema nervoso periférico. Agora, percebam que na base do nervo, ó, tá vendo que tem uma pequena dilataçãozinha aqui, ó, um carocinho? Esse carocinho é denominado de gânglio espinhal. O gânglio também é um outro componente do sistema nervoso periférico. Sim, senhora. Essa pequena dilatação aqui chama-se gânglio espinhal. Também faz parte do sistema nervoso periférico. Tem um carocinho aqui, ó. Tá vendo esse carocinho aqui? Esse carocinho é chamado de gânglio espinhal. Existem outros gânglios? Existem. Por que se chama gânglio espinhal? Porque ele está no nervo espinhal. Então nós já vimos que o sistema nervoso é dividido em central
e periférico. Quais são os componentes do sistema nervoso central? Encéfalo e medula. E quais são os componentes do sistema nervoso periférico? Nervos e gânglios. Eu acabei de mostrar para vocês aqui agora. Opa! Tudo bem? Ó, gânglio e nervo, certo? O gânglio vai compor o nervo, viu, pessoal? Nós vamos estudar isso daqui a pouquinho, tá joia? Então o gânglio é um componente do nervo, mas existem gânglios que estão fora da formação do nervo. Então vocês perceberam que o sistema nervoso central está dentro de caixas ósseas, canal vertebral, cavidade craniana, e que o sistema nervoso periférico está fora dessas cavidades ósseas. Isso é uma particularidade. Central, dentro das cavidades ósseas, e periférico, fora das cavidades ósseas. Bom? Vamos continuar agora. A primeira coisa que nós vamos identificar são as subdivisões do encéfalo. Olhando por essa visão, ó, essa primeira parte aqui é o cérebro, essa segunda é o tronco encefálico e essa terceira, senhores, fale um pouquinho mais baixo, por gentileza. Então, de novo, cérebro. Até aqui, ó. Daqui para cá é o cérebro. Aqui o cerebelo. E ventralmente ao cerebelo, o tronco encefálico. Tá certo? Então, de novo, o encéfalo é formado de 3 partes: cérebro, tronco encefálico e cerebelo. Na aula de ontem, nós vimos também que o tronco encefálico é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Olhando por aqui, olha, por essa visão aqui, olha, aqui está o mesencéfalo, tá vendo essa elevação? É a ponte. E depois da ponte, o bulbo, ó, mesencéfalo, ponte e bulbo. São as 3 partes do tronco encefálico. O cérebro também nós vimos que tem 2 partes. Essa parte redondinha que é o diencéfalo e o restante todo é o telencéfalo. Repete. O cérebro, que é essa parte aqui, ó, daqui para cá, olha, da minha pinça para o lado esquerdo, é o cérebro. Ele tem essa área redondinha aqui, que nós damos o nome de diencéfalo, e todo o restante chama-se telencéfalo. Tudo bem? O telencéfalo também tem 2 partes. Deixa eu pegar uma outra peça aqui que acho que vai dar para me mostrar melhor. Aqui. Ó. Tudo isso aqui é o telencéfalo. Aí vocês podem perceber que ele tem uma divisão aqui, ó. Essa parte aqui, nós damos o nome de rinencéfalo. Ó. Essa parte aqui é chamado de rinencéfalo. E o restante tudo é chamado de hemisfério cerebral. Do lado de cá, para mostrar melhor, olha, o rinencéfalo
E todo o restante aqui chama-se hemisfério cerebral. Alguma dúvida, Yasmin? Pode ir pra frente? Tá acabando a bateria. Tadinha. Vire-se. Quer me dar meu? Ah, o cerebelo, ó. Eu olhei. O cerebelo, que é essa Deve ser. parte aqui, É a ó. primeira mensagem agora. Tipo assim. Aqui eu peguei ele isoladamente. Ele também é dividido em 3 partes. 1, 2, 3. A parte mediana do cerebelo é chamado de vermes cerebelar. As 2 massas laterais eu dou o nome de hemisfério cerebelar. Eu tenho hemisfério cerebral e hemisfério cerebelar. Tudo bem? Então, com isso nós já vimos todas as divisões, subdivisões das estruturas do encéfalo. Nós estudamos as subdivisões do tronco cefálico, depois do cérebro, depois do cerebelo. Agora a gente vai estudar cada uma dessas partes com seus detalhes. Começando pela medula espinhal. E aí, pessoal, percebam que tanto o encéfalo, ó, quanto a medula espinhal, aqui muito mais bem característico, ó, são revestidos por um conjunto de camadas de tecido contínuo. Como é que são chamadas essas camadas em conjunto? Meninges. Essa primeira aqui, olha, que é aquela que está mais externamente, é chamada de dura mata. Aquela que está em contato direto com o tecido nervoso, ó, essa aqui, ó, essa aqui, ó, aqui eu estou mostrando na medula, aqui eu estou mostrando no encéfalo. Como é que chama essa membraninha? Oi? Essa grossa era a dura mata. E aquela mais interna? Pia. E as meninas nunca podem esquecer o nome dessa. Por quê? Pia. Local de atuação diária. Sérios problemas resolvidos. Eu sou provado, matemática. Isso é para memorizar, gente. É. Da prova do crime, né? Alguém esqueceu do ocioide na prova? Não, porque teve aquele macetinho. Então é só, pia mater, dura mater. Pia mater, dura mater. Agora, existe uma terceira camada. Tá vendo essa camada parecendo uma teia de aranha? Essa camada em formato de teia de aranha, quem é? Aracnoide. Vou mostrar. Certo? Ó, essas teinhas de aranha, tá vendo? Já vou mostrando isso. Tá vendo? Parece umas teinhas de aranha, tá vendo? Vocês mulheres sabem melhor que a gente, né? Todo dia fica varrendo casa. Estamos aqui estudando. Fazer o quê, né? Tem que lavar o canil do marido dele. O canil do marido, tá certo. O único cachorro que entra em casa, né? Depois a professora Rafaela falou para vocês que entre as meninges existem espaços, que inclusive ontem eu chamei a atenção de um deles. Esse aqui, olha, é o espaço entre o periósteo do osso da coluna e a dura mater da medula. Esse espaço é chamado de espaço epidural. É onde nós podemos introduzir, depositar anestésico, anestesia epidural.
espaço entre a dura mater e o periósteo do osso. Espaço epidural. Isabela, se Isso, eu parar você pra vai ver a aqui, ó. bateria, vai ter que começar Ó. outra filmagem. Entre a última lombar e a primeira sacral tem um espaço aqui, você atravessa a Ah, só agulha, com 10% você quer saber? perfura a agulha até chegar nessa cavidade aqui. Aqui você vai depositar o anestésico. Esse anestésico ele vai bloquear a inervação dessa região, só da região mais caudal do corpo. Na espécie humana, essa anestesia é chamada de hack. As mulheres aí, as meninas que tiveram a oportunidade de parir, de dar à luz, E nos animais, Cruz? nos animais, normalmente a gente faz aqui, ó, só na região da parede, para o animal ficar de pé, para a gente não precisar deitar ele e ter complicações a mais. Então Qual é o nome da anestesia? também chama, no animal chama epidural. Na espécie humana também chama epidural, só que os anestesistas convencionou-se chamar ela de hack. O espaço entre, ó, a aracnoide e a pia mater chama espaço subaracnoide. E que vocês já sabem que nele tem um líquido. Como é que chama esse líquido, Isabela? Líquor. Quem falou? Líquor, ou também chamado de líquido cerebroespinhal. Ele fica aqui, nesse espaço. Onde que ele é produzido? Dentro dessas cavidades aqui, olha. Daqui a pouco nós vamos chamar de ventrículos. Certinho? Alguma dúvida? Posso ir para frente? O que foi, Dani? Percebam, pessoal, ó, a dura mater, ao nível do encéfalo, ela encaixa entre as separações que nós temos no encéfalo. Que separações são essas? Por exemplo, separando os dois hemisférios, tem uma escavação bem profunda, chamada de fissura longitudinal do cérebro. Aqui tem uma membrana, uma prega da dura mater. Essa preguinha aqui, ó, que eu estou pegando aqui, ó. Essa prega é essa aqui, ó. Ó, peguei a dura mater, né? Ó. Tô observando ela por dentro. Ó. Aquela preguinha é essa aqui, ó. Tá vendo? Essa prega recebe o nome de foice do cérebro. Separando o hemisfério cerebral do cerebelo, tem uma outra escavação, chamada de fissura transversa do cérebro. Aqui também tem uma outra prega. Essa prega é essa aqui, ó, chamada de tenda do cerebelo. Essa menorzinha é a foice do cérebro, essa mais desenvolvida é a tenda do cerebelo. Tudo isso são pregas da dura mater. Ventalmente ao encéfalo, nós temos uma glândula bem importante, chamada de glândula hipófise. Essa glândula hipófise também percebam que ela é revestida por uma membrana, tá vendo? Essa membrana eu sei que é tudo. Essa membraninha aqui nós damos o nome de diafragma da cela. Ó. Essa membrana que vem ao redor aqui, ó. Diafragma da cela. Mostra pra cá. Essa membraninha que vem ao redor aqui, ó, chama diafragma da cela. Alguma dúvida? Agora é dúvida? Vamos agora passar para o estudo da medula espinhal.
como eu falei para vocês, a medula espinhal naturalmente ela tem um formato cilíndrico. Ó. Mas observem, olha, tem um trajeto cilíndrico. Mas observe que em alguns pontos ela sofre um achatamento. Essas duas regiões achatadas da medula, nós damos o nome de intumescência cervical, intumescência lombar. E percebam que ela termina em formato afunilado, tá vendo? Ó. Essa parte final dela é chamada de cone medular. Ó, de cá tá melhor. Depois do achatamento, ela sofre um afunilamento. Essa parte final afunilada é denominada de cone medular. Alguma dúvida? A região achatada, intumescência cervical, na região cervical, intumescência lombar, na região lombar. A região afunilada é o cone medular. Percebam que o finalzinho da medula forma um filamento. Estou separando o nervinho para ficar só esse filamento. Essa última partezinha da medula chama filamento terminal. O que é isso? É puramente pia mater. Aquele tecido contínuo que reveste, forma essa estrutura chamada de filamento terminal. Outra coisa, percebam que a parte final da medula, os nervos são muito mais longos. Olha aí. Se eu retiro com cuidado essa região, vocês vão ver que forma como se fossem os pelos da cauda do cavalo. Por isso que essa região terminal, juntando com a intumescência e com o cone e com o filamento, tudo em conjunto chama-se cauda equina, porque se assemelha aos pelos da cauda do cavalo. Lá na clínica vocês vão ouvir falar algumas vezes da chamada síndrome da cauda equina. É quando nós temos lesão de algum dos nervos dessa região e, em consequência, o animal apresenta sequelas graves: incontinência urinária, incontinência intestinal, exposição de pênis, certo? Olha só, tanto na superfície ventral da medula, quanto na superfície dorsal, eu vou perceber a presença de uma escavação. Na face dorsal, eu chamo de sulco mediano dorsal. Ele é mais raso, pouco profundo. Na face oposta, eu vou perceber uma escavação mais profunda, que nós denominamos de fissura mediana ventral. Sulco mediano dorsal, fissura mediana ventral. Aqui é o bulbo e aqui um pedacinho da medula. Ó, repetindo, essa escavação é a fissura mediana ventral. No lado oposto, sulco mediano dorsal.
Vocês perceberam que o nervo espinhal, ó, aqui está o nervo espinhal. Eu vou tentar soltar aqui, olha, para vocês observarem que ele é formado de duas partes. Olha aí, ó, tá vendo? Ó, uma, duas. Essa parte que eu estou segurando com a minha mão chama-se raiz dorsal. Por que o senhor sabe que é raiz dorsal? Porque tem o gânglio. Então vem de cá, observa o gânglio. O gânglio, ele sempre está localizado na raiz dorsal. Na raiz ventral não tem gânglio, aí. Oh! Eu olho aqui assim tudo, ó. Desculpa então. Ó, aqui é a raiz ventral. Outra coisa, percebam que cada raiz dessa é formada por vários fiozinhos, tá vendo? Ó, tá vendo? Cada fiozinho desse é chamado de filamento radicular. Dúvidas? Então como é que chama o todo? Raiz ventral, raiz dorsal. Como é que chama cada fiozinho? Filamento radicular. As duas raízes se unem e formam o nervo espinhal, depois do gânglio. Vamos fazer um intervalo comercial e em seguida a gente volta.